George quer crescer. Peppa e George jogam bola no gramado enquanto Mamãe Pig está sentada lendo um livro e Papai Pig prepara um delicioso café para animar esse dia ensolarado. Enquanto isso, as crianças aproveitam os raios de sol para animar o dia com brincadeiras. Peppa diz: Pronta, George? Aqui vai. Peppa chuta a bola com força e ela quiçá uma vez e passa por cima da cabeça de George, que pula o máximo que pode para conseguir alcançar a bola, que então diz para sua irmã: Eu quase consegui. George corre atrás da bola, mas tropeça e cai sentado no chão. Ele olha para a bola rolando longe, claramente frustrado, e reclama: Porque eu sempre perco. Peppa corre até ele, pega a bola e acaba falando uma frase que deixa seu irmão muito incomodado. Não é culpa sua, George. Você só é menor. Isso é normal. Mas ela não falou por mal quando disse. George cruza os braços e franze a testa, não parecendo gostar da resposta de Peppa, e fala em tom zangado: Eu não quero ser pequeno. Eu quero ser grande como o papai. Eu sei como você se sente, George, mas isso demora. Eu também já fui pequena e veja como estou agora. Mamãe Pig olha por cima do livro, percebendo a frustração de George. Ela coloca o livro de lado e se aproxima, e fala: O que houve, George? Eu nunca consigo pegar a bola porque sou pequeno. Quero crescer agora. Mamãe Pig sorri gentilmente e se abaixa para ficar na altura de George, e diz calmamente: Ah, George, todos crescem no seu próprio tempo. Ser pequeno também tem suas vantagens, sabia? George olha para Mamãe Pig, mas sua expressão continua emburrada. Ele vê Papai Pig ao longe, colocando grandes pratos e copos sobre a mesa. A ideia de ser grande como o Papai Pig começa a crescer em sua cabeça. Se eu fosse grande como o papai, eu nunca mais perderia a bola. Peppa, que ouviu o comentário, ri e se aproxima de George, e fala: Mas, George, ser pequeno é muito divertido. Você pode entrar na casa da árvore que o vovô fez tranquilamente. Eu quase não consigo mais fazer isso. Não é justo. Quero ser grande agora. A ideia! George olha para as roupas grandes de Papai Pig penduradas no varal e tem uma ideia. Ele sorri para si mesmo, enquanto Peppa observa curiosa. Ele decidiu que, se não pode esperar para crescer, ele vai encontrar outra solução. Enquanto isso, Papai Pig levanta a cabeça ao ouvir a conversa e ri de maneira simpática, e diz: Crescer leva tempo, George. Aproveite enquanto você é pequeno. Mas George não parece convencido. Ele está determinado a encontrar um jeito de crescer rapidamente. O pequeno George está prestes a começar uma aventura para descobrir como é ser grande, e isso pode acabar sendo mais engraçado do que ele imagina. George se aproxima do varal onde estão penduradas as roupas grandes de Papai Pig. Ele pega uma camisa e uma calça enormes, tentando vesti-las. Peppa o observa com curiosidade. Ao se aproximar, diz: George, o que você está fazendo? Estou me vestindo como o papai. Assim vou parecer grande. Não é assim que se cresce, assim como as plantas. Precisamos de um tempo para crescer. Mas eu vou crescer rápido. Ser pequeno é ruim. Não é, você só ficou assim porque não sabe perder. Eu não perdi. E quando crescer vou ficar mais alto que você, Peppa, e assim ganharei todas as brincadeiras. George finalmente coloca a camisa, que é tão longa que cobre seus pés. Ele dá alguns passos desajeitados e tropeça na bainha, o que provoca boas risadas de Peppa com toda aquela situação. George então resmunga: Ser grande é mais difícil do que parece. O papai e a mamãe Pig, ao ver toda aquela situação, se aproximam para ajudar George a entender que ser pequeno não é algo ruim. Então o papai Pig fala para a mamãe Pig: Parece que nosso pequeno George está aprendendo algo importante por conta própria. Vamos deixar ele experimentar. Às vezes, descobrir sozinho é a melhor lição. Isso mesmo. Desse jeito ele vai aprender que tudo tem o seu tempo e que apressar as coisas nem sempre é a melhor ideia. George entra na casa com as roupas grandes. Ele tenta pegar um copo na prateleira alta, mas a camisa atrapalha e o copo quase cai. Ufa! Ser grande é perigoso. Peppa entra na cozinha e vê George tentando alcançar o copo. Ela ri, mas também tenta ajudá-lo. George, você não precisa ser grande para pegar coisas. Eu posso ajudar. George olha para Peppa, mas ainda não quer desistir. Ele sai da cozinha e vai até a sala, onde Papai Pig está lendo o jornal. Papai, o que mais eu posso fazer para ser grande como você? Bem, George, ser grande não é só sobre tamanho. É sobre responsabilidades. Responsa o quê? Significa cuidar das coisas e ajudar os outros. Então preciso cuidar de todo mundo? Não, todo mundo seria uma missão impossível até para mim. Comece ajudando os outros em sua volta. George pensa por um momento e decide provar que pode ser responsável. Ele vai até o jardim,
onde Mamãe Pig está cuidando das flores. Determinado a crescer, ele então pergunta: Mamãe, posso ajudar você com as flores? Claro, George. Aqui está o regador. George tenta carregar o regador cheio, mas ele é pesado demais. Ele tropeça e a água cai sobre ele e Peppa, que está por perto, que na hora cai na gargalhada com a cena que acabou de acontecer e diz: Parece que as flores não foram as únicas que tomaram banho hoje. Isso não é engraçado, Peppa. Mamãe Pig então pega uma toalha para limpar o pequeno, que está muito frustrado com aquela situação. Por mais que tente crescer, parece que seus esforços não estão servindo. E mamãe diz: Não se preocupe, George. Você está aprendendo, e isso faz parte de crescer. Passeio no parque. A família Pig decide ir ao parquinho para animar George. Lá, eles encontram os amigos de Peppa, Suzy Ovelha, Danny Dog e Rebecca Coelha. Vamos brincar de esconde-esconde. Todos concordam e George insiste em ser o responsável por encontrar seus amigos para mostrar que já é adulto. Ele tenta encontrar os amigos, mas sua altura o impede de ver atrás de alguns arbustos altos. Isso não é justo. Eu nunca consigo ver nada. O que houve, George? Você ainda não encontrou ninguém? Ao perceber que George já não quer mais brincar, todos saem de seus esconderijos e tentam animar o pequeno George, que está levando a sua altura muito a sério. Os amigos saem de seus esconderijos e veem George chateado. Suzy Ovelha tem uma ideia. E se você fosse se esconder com os outros, tenho certeza de que seria difícil te encontrar. Isso não é bom. Tinha apenas que encontrar vocês e falhei. Ora, George, não se cobre tanto. Vá se esconder. Tenho certeza de que vamos demorar para te encontrar. George, você é pequeno, mas isso pode ser uma vantagem. Você pode se esconder em lugares onde ninguém mais consegue entrar. Isso mesmo, Suzy. Se lembra de quando a gente também era pequena, o quanto era difícil para os outros achar a gente. George considera a ideia e sorri. Eles jogam outra rodada e George usa sua pequena estatura para se esconder embaixo de um banco, vencendo o jogo. Uau, George. Ninguém conseguiu encontrar você. Acho que ser pequeno não é tão ruim assim. Eu queria voltar a ser pequena em alguns momentos para poder me esconder como você, George. Eu também me lembro de quando podia entrar na minha casinha para brincar com o Ted. De volta à casa, a família Pig está reunida no sofá. George, ainda com um pouco de lama do parque, está abraçado à mamãe Pig. Então, George, o que você aprendeu hoje? Que ser pequeno pode ser divertido. E que um dia eu vou crescer. Mas queria ser grande agora. Isso mesmo, George. Aproveite cada momento, porque crescer acontece mais rápido do que você imagina. Isso sem falar que para crescer não precisa vestir roupas maiores que você, né, George? Ele fica envergonhado e concorda com a sua irmã, assim todos riem e abraçam George. E assim, George aprendeu que cada fase da vida tem suas alegrias. E o mais importante é aproveitar o momento. Apesar de ter tido uma experiência enriquecedora essa tarde, o pequeno George não parece estar muito satisfeito e ainda deseja crescer de maneira mais rápida. A última tentativa. Ao chegar em casa, George, ainda refletindo sobre suas experiências no parquinho, decide tentar uma última vez parecer grande. Ele encontra os sapatos do Papai Pig na varanda e os calça, mas tropeça novamente e cai sentado no chão. Peppa e Papai Pig correm até ele. George, você está bem? Não, Peppa. Eu nunca vou ser grande o suficiente para brincar como vocês. E quem disse que precisa ser grande para brincar? O papai, por exemplo, passa o dia todo no trabalho e não visita seus amigos com frequência. Não tinha pensado nisso. Pois é, cada fase da vida é um aprendizado. Se você crescer agora, vai perder a oportunidade de brincar ao máximo e descobrir novos conhecimentos. Mamãe Pig, que observava da janela, se junta ao grupo. Ela se agacha ao lado de George e o abraça. Oh, George, eu sei que parece difícil agora, mas você sabia que o Papai Pig também era pequeno um dia? Ele era. Sim, George. Eu também tropeçava nas roupas do meu pai e queria crescer rápido. Assim como você. Mas cada fase da vida é especial. Quando você é pequeno, pode se divertir de maneiras que os grandes não conseguem. Hoje eu gostaria de voltar a ser criança às vezes para poder brincar mais e aproveitar a vida com meus pais. Mas também sou grato por ter você, sua irmã e a mamãe Pig para contar todos os dias. George pensa por um momento, ainda segurando os sapatos do Papai Pig. Ele olha para Peppa. Mas e se eu nunca conseguir fazer as coisas que vocês fazem? Você vai, George. Mas enquanto isso, você pode fazer coisas incríveis que só você consegue. Papai Pig se levanta e aponta para o balanço no jardim. E toda a família decide ir até o balanço aproveitar. E papai diz: George, que tal um desafio?
Vamos ver quem consegue balançar mais alto, você ou eu. George olha para Papai Pig, seus olhos brilhando de entusiasmo. Ele corre até o balanço e começa a balançar, com Papai Pig ao lado. Enquanto George ri e balança, percebe que está se divertindo sem se preocupar com sua altura. Peppa e Mamãe Pig aplaudem, animadas. E foi ali, no balanço, que George percebeu que ser pequeno também tem suas grandes vantagens. Depois de um dia cheio de aventuras e descobertas, George percebeu algo muito importante. George para de balançar por um momento, inclinando-se para frente no balanço, pensativo. Ele olha para Peppa, Mamãe Pig e Papai Pig, que o observam com sorrisos calorosos. Ser pequeno não é tão ruim assim. Eu posso fazer coisas especiais que só eu consigo. Isso mesmo. E assim, quando for a hora, você vai crescer e pode ficar maior que o Papai Pig. Mamãe Pig se levanta do banco e se aproxima de George. Com todo o seu amor, abraça o George e fala: Isso mesmo, George. Cada idade tem sua própria magia. Quando você é pequeno, pode explorar o mundo de uma maneira única, cheia de curiosidade e diversão. E quem sabe, quando você crescer, talvez ainda tropece nos meus sapatos gigantes. Apesar de grande, sempre será meu irmãozinho George. Todos riem da brincadeira e George olha para os sapatos de Papai Pig, que estão jogados na varanda, com um sorriso no rosto. Você é perfeito do jeitinho que é, George. Crescer leva tempo, mas enquanto isso, você pode aproveitar tudo que ser pequeno tem de bom. George sorri, pulando do balanço e abraçando Peppa com força. Mamãe Pig e Papai Pig se juntam ao abraço, formando um círculo apertado e carinhoso. A família Pig sabia que George havia aprendido uma lição importante, que não apressa para crescer e cada momento da vida tem seu valor especial. George e Peppa começam a correr pelo jardim, rindo e brincando de pega-pega. Mamãe Pig e Papai Pig os observam de longe, sentados no banco, conversando. É incrível como as crianças aprendem tão rápido. Estou tão orgulhosa do nosso pequeno George. Pequeno, mas esperto. Ele é um pig muito especial, assim como Peppa. Enquanto os dois observam, George pega uma pequena bola e a joga para Peppa, que a pega com facilidade. Eles continuam brincando juntos, com Peppa jogando a bola mais baixo para George alcançar. Eu consigo. Obrigado, Peppa. Sempre, George. Vamos brincar juntos e nos divertir muito, não importa o tamanho. O sol está quase desaparecendo no horizonte. As crianças estão sentadas lado a lado no gramado, respirando após a brincadeira. Mamãe Pig e Papai Pig se juntam a eles, trazendo limonada. Às vezes, é preciso uma aventura para perceber que o presente é tão especial quanto o futuro. Crescer é um processo mágico, George. Mas a verdadeira mágica está em aproveitar cada dia. Eu acho que ser pequeno é bem divertido. Acho que vou esperar para crescer. Isso mesmo, George. Aproveite-o agora. Todos brindam com limonada, rindo e conversando, enquanto o céu fica mais escuro e as estrelas começam a aparecer. E assim, George descobriu que, mesmo sendo pequeno, ele podia fazer coisas incríveis e únicas. Se você curte o incrível universo da Peppa, deu para perceber que você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal para não perder nossos próximos vídeos. Combinado? Estamos deixando 2 vídeos muito legais para você explorar um pouco mais do mundo da Peppa com a gente. Até mais!